Meus irmãos, graça e paz. Eu sou o apóstolo Roberto Rocha e demorei um pouco a estar me manifestando concernente ao que nós estamos vivendo nesses últimos dias. O mundo, ele acordou com uma triste notícia em que Israel estava sendo bombardeado. E houve algumas especulações, alguns comentários acerca do que estava ou que seria aquilo. E todos nós temos conhecimento e sabemos que Israel é o relógio escatológico de Deus. Mesmo sendo uma pessoa pública, como pastor, eu não poderia deixar de me manifestar a respeito destes acontecimentos. Não porque eu quero sair na mídia, quero ter inscritos no meu canal, porque eu quero ser alguma celebridade. Mas eu acho que a igreja, nós pastores, temos que nos posicionar a respeito dessas coisas. Em se tratando dos últimos tempos em que nós estamos vivendo na face da terra. Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo a seguinte coisa: que nos últimos dias, sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. E Paulo, ele traz a Timóteo, o seu fiel discípulo, o seu obreiro confiável. Paulo, ele começa a falar algumas coisas, dizendo que essa dificuldade não seria apenas no âmbito sociológico, no âmbito também do egocentrismo, em que haverão pessoas que seriam amantes de si mesmo. E outros até divorciariam da sua fé, da sua confissão, até porque esta convicção, esta confissão, ela deve ser uma confissão pública. Não existe cristianismo sem cruz, da mesma forma também que não existe cristianismo em secreto ou em segredo. E Paulo deixa bem claro que as pessoas amontoariam mestres para si mesmo, e muitos até apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. A minha missão aqui hoje, como havia comunicado mais cedo, é estar trazendo alguns esclarecimentos. Primeiro, eu assisti recentemente um vídeo de um americano, e ele era um entregador. Ele desce com a sua entrega e vai àquele determinado local. Aí ele vê a bandeira dos Estados Unidos, do seu país, dobrada. Eu achei lindo esse comportamento e que isso sirva de exemplos para nós brasileiros, para nós cristãos, para nós servos de Deus. Ele organiza a bandeira de seu país, bate continência à bandeira americana. Eu fiquei muito impressionado com isso e eu fiz alguns comentários com alguns colegas pastores. Nós, como obreiros, como servos de Deus, como aqueles que dizem ser do reino, porque tem quem diz ser do reino, mas trabalha contra o reino,
e outros dizem ser do reino, são pró-reino, para o reino, mas não estão ainda inseridos no reino, se é que você entende o que eu estou dizendo. E vi outros vídeos, né? A bandeira do nosso Brasil, a bandeira do nosso Brasil, a bandeira do nosso país, né? Chamado Brasil, pessoas catando lixos reciclados e usando a bandeira do país, né? A bandeira do país, como se fosse um instrumento para retirar aquele entulho daquele lugar. E uma das coisas também que eu percebi foi um corvo, né? Ele voa e pousa em cima da bandeira de Israel e começa a retirar a bandeira da haste, né? Da haste, e vai tirando, e o comentarista daquele vídeo dizia o seguinte, que alguma coisa espiritual estava acontecendo ali, alguma coisa espiritual, alguma situação ali, uma mensagem. O que eu quero estar trazendo aqui para os nobres amigos e companheiros, para a igreja de uma forma geral, para tantos quanto assistir esse vídeo, é que existem 3 coisas em uma nação que não muda. É o seu brasão, o seu hino e a sua bandeira. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, nós estamos em guerra espiritual, em guerra religiosa, em guerra ideológica, em guerra até mesmo cultural, tá? A nossa cultura está sendo agressivamente atacada, os nossos princípios familiares, né, no meio em que nós estamos vivendo, tá? Isso nos traz uma grande preocupação, aponta para a vinda de Cristo. Eu, quando acordei, o que veio à minha mente, Israel está em guerra. Existem vários textos bíblicos que alude esta situação, porque o próprio Cristo disse, olha, quando vides a figueira brotar, sabei que está breve. Quando ela florescer. E rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, o aquecimento, as mudanças climáticas. O mundo está hoje voltado para Israel. E eu não sei por que muitos estão usando o hino do meu amigo cantor Sérgio Lopes. Deus abençoe, meu amigo. Chora Israel. Muitos pedindo até mesmo oração, colegas postando bandeira, colocando a sua fotinha, postando a bandeira de Israel, colocando a sua fotinha. Queridos, nós, como igreja, precisamos entender que Cristo está voltando. Cristo está voltando. Todos os sinais estão alarmadamente apontando o que nós precisamos dizer. É como está escrito na palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quero falar sobre a questão
a questão de todos que estão orando. Existe um salmo, há um salmo na Bíblia que diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Querido, eu acompanho o pastor Lamartine, diga-se de passagem, para mim hoje é um dos grandes escatologistas, né? Além do pastor Napoleão Ribeiro Falcão, e um amigo também que eu respeito muito, eu já li muita literatura produzida por ele, é o pastor Roberto de Carvalho. Seguramente você já tem ouvido falar, já o conhece. Tem muitos vídeos no YouTube dele. E o Lamartine Porcelli é um pastor de uma igreja, uma boa igreja, uma igreja organizada, uma excelente igreja, uma igreja pautada nos princípios bíblicos. Ele teve pregando, ensinando sobre batalha espiritual. Tem uma série de vídeos que ele fala sobre batalha espiritual, mas eu vi uma vez ele pregando, assisti um vídeo, ele pregando, ele dizia o seguinte: eu passei a prosperar, a partir do momento que eu entendi esse princípio, orar por Israel. E ele passou a prosperar, a sua vida mudou, passou de uma história linda, de um testemunho riquíssimo. E ontem na nossa igreja sede, aqui na Alameda Wilton Pinheiro, em Aparecida de Goiânia, no Parque Trindade, convoquei a igreja para estar orando por Israel, pelas famílias. Nós precisamos muito, queridos, de orarmos mais, termos, na verdade, vivermos o exercício da oração, né? Exercitarmos esse ministério pouco visitado. Eu confesso a vocês que eu sou pastor de igreja, atendemos alguns ministros e obreiros aqui, e nós vemos que a primeira voz com que eles falam é que não conseguem orar. E eu creio, queridos, que muitas coisas ainda irão acontecer. Iremos ser surpreendidos por muitas coisas. Mas eu tenho aqui 7 pedidos para fazer a você. Primeiro pedido: não abandone a sua congregação. Não abandone. Aconteça o que acontecer, permaneça firme na sua congregação. Temos uma exortação na carta aos Hebreus, pelo que não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Muitos estão deixando as suas congregações, as suas igrejas. Pastor, presidente de ministério, esse ministério que está sobre a sua responsabilidade, cuide como se fosse a sua própria vida. Cuide emocionalmente, teologicamente, em oração, em devocionais, em campanhas. Existem pastores que são contra a campanha, obreiros, mas o próprio Jesus fez campanha de oração, campanha de evangelismo e campanha de milagres. Porque nós vemos em muitos textos bíblicos, Jesus, ele curando vários enfermos, fala, diga para João aí que enfermos são curados, cegos estão vendo, aos pobres é anunciado o reino de Deus, os paralíticos andam e os cegos enxergam. Isso é campanha de milagre.
Então, primeiro conselho dos 7 que eu quero dar a você: não deixe a sua congregação. Não pare de congregar. O salmista, em meio a uma crise, Davi, ele se levanta daquela crise, havia perdido seu filho, e ele se levanta do pó e da cinza, do choro, do pranto, e diz assim, escrevendo Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo conselho que eu dou a você: mantenha o seu devocional de leitura bíblica todos os dias. Mantenha o seu devocional de leitura bíblica. Jesus disse: examinai as Escrituras. Tenhamos, pois, um devocional. Você que é pastor, você que é obreiro, você que tem uma responsabilidade de um rebanho, você que é cristão, membro, congregado, você que está me ouvindo esse exato momento, pratique a leitura bíblica. Tenha o seu devocional diário. Terceiro conselho que eu quero dar a você: seja um cristão nesses últimos tempos, tempo do fim, com coração liberado. Tenha um coração doador. Tenha um coração doador. A Bíblia é clara em dizer que Deus ama o que dá com alegria. E em contrapartida, porque é uma via de mão dupla, está escrito na palavra: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, se vos dará o Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazer prova de mim, para que isso seja como mantimento na minha casa. Não deixe de contribuir, de cooperar, fazer missões. Missões faz com os pés que vão, os joelhos que se dobram e as mãos generosas que contribuem. Adote uma família de missionário. Vai ao seu pastor, procure uma igreja séria que invista em missões. Chega lá. Por mim mesmo eu estou falando para você. Eu já fiz isso. Chega lá e fala: olha, me dê um relatório de missões. Onde você tem missionário? Vocês cooperam com missões? Eu quero conhecer o trabalho missionário de vocês. Alguém vai se assustar, você vai falar: não, porque eu só irei cooperar no trabalho de missões quando eu ver. Esse é o meu terceiro conselho para você. O meu quarto conselho para você nessa oportunidade: seja um obreiro família. Família. Entre os seus parentes, seus familiares próximos, familiares distantes, porque a família faz parte da igreja. Quinto conselho que eu dou a você: honre a sua esposa, honre o seu esposo, honre os seus filhos. Apóstolo, mas meus filhos são rebeldes. Honre eles. Honre ele. O meu pai, ele nos deixou muitos ensinos. E uma das coisas que meu pai ficou muito gravada no meu coração é a forma com que o meu pai cuidava de nós. A forma com que meu pai cuidava de nós.
sempre presente, não deixava nada faltar, sempre nos honrando. Sexto conselho que eu quero dar para você. Lembre-se todo o tempo que você não está sozinho. Existem pessoas que estão ao seu redor. Carta aos Hebreus diz: de sorte que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Você não está só. Aproveite a oportunidade para estar pregando a palavra, evangelizando, falando da palavra. Fale da palavra, fale da palavra. Não espere você pregar para multidões, para templos suntuosos. Não. Pregue para o seu vizinho, pregue na sua faculdade, pregue no seu trabalho, pregue para o seu patrão, pregue para o seu colega, pregue para quem está passando pela rua. Seja um pregador bíblico, porque fazendo assim, você estará alcançando outras vidas. Sétimo e último conselho: estabeleça alvos de oração. Estabeleça motivos para oração. Seja apreciador da oração. Confesse todos os seus pecados na oração. Tenha amigos de oração. Tenha amigos que te impulsionem a orar. Não amigos que dizem: hoje é culto de oração, não vou na igreja. O pastor só quer falar de oração. A moda hoje é essa. Eu preciso ter um social com a minha família. Queridos, nós não temos escolha, porque somos escolhidos. E Jesus diz: vós não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vá. Vai. E dê muito fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então, queridos, estamos vivendo nos últimos dias da face da terra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja no cenário terreno. O que você tem feito na obra? O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito para a sua comunidade? Eu concordo, sim. Estamos orando por Israel, mas precisamos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa igreja, pela nossa casa, pelos políticos, pelas autoridades, que mesmo sendo autoridades que não conhecem a Deus, mas o dever da igreja, o meu dever, o seu dever como igreja é falar para estes aí. Tá? Não se iluda. A Bíblia é clara em dizer aos romanos que toda autoridade é constituída por Deus. Eu me lembro que quando Jesus foi preso, alguém chega, a acusação era ser filho de Deus, e aquele cidadão chega em Jesus e falou assim: olha, eu posso fazer isso. E Jesus disse: olha, nenhuma autoridade seria lhe dado se do céu não fosse lhe entregue, se meu Pai não tivesse te dado. Então, amados, vamos colocar nossa cabeça no lugar, vamos compartilhar do reino de Deus, tá certo? E as autoridades que existem, sejam corruptas ou não, isso aqui pode ser polêmico, mas sejam corruptas ou não, o Senhor as colocou lá. Apóstolo, mas o Senhor está falando de uma situação, o Senhor não... Posso falar sim.
Tá bom? Porque sendo corrupto ou não, há um propósito de Deus nisso. Tá bom? Então não questione. Sirva a Deus. Seja honesto nos seus negócios. Seja obediente à sua liderança. E entenda que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse vídeo com pelo menos mais 10 pessoas. E eu quero dizer a você que todos os dias teremos uma palavra de Deus, todos os dias teremos uma palavra. Quero estar deixando aqui meu número pessoal, tá? Você que tem uma necessidade psicológica, uma necessidade na área da psicanálise, uma necessidade em crescimento teológico, vou deixar o meu telefone aqui. 62 991 44 8045. 62 991 44 8045. Repetindo de novo. 62 991 44 8045. O meu Instagram, @Apóstolo Roberto Rocha, tudo junto. @Apóstolo Roberto Rocha, tudo junto. Temos uma palavra motivacional, temos palavra para liderança, temos palavra para obreiro, temos comentários históricos, escatológicos, temos também orações, temos também curiosidades do mundo moderno, do mundo antigo, também curiosidades bíblicas. Visite os nossos canais digitais, as nossas redes sociais, você será muito beneficiado, tá? Eu sou o apóstolo Roberto Rocha, sou apóstolo da Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Bênção, aqui no estado de Goiás. Que Deus te abençoe, o que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você e pela sua família, pelo nosso país, por Israel, pela nossa cidade e pelo nosso estado. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu. Senhor, nesse momento nos colocamos na Tua presença, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, que Tua mão continue estendida sobre Israel. Senhor, que o Senhor não retires o avivamento que o Senhor tem prometido para o nosso país, chamado Brasil. Abençoa o nosso estado, Goiás. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nesse lugar para fazer diferença. As nossas autoridades, o nosso governador, os nossos deputados, senadores, vereadores, presidente de bairro, presidente do Conselho Tutelar, abençoa-lhes dê sabedoria. Abençoa a grande Goiânia, capital do nosso estado. E abençoa também a nossa cidade Aparecida de Goiânia. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito para com essa cidade, Pai. Que o Teu reino seja estabelecido neste lugar. Senhor, eu oro a Ti com muita convicção, porque diz a Tua palavra que nós oraríamos pelo Senhor e o Senhor nos ouviria, Pai. Senhor, eu te peço também, se houver algum enfermo precisando, Senhor, de cura, que o Senhor cure, restaure a sua saúde, restaure o seu âmbito familiar, esse emocional, Senhor, que está abalado, está destruído, mas o Senhor é o Deus que constrói, é o Deus que refaz, é o Deus da segunda oportunidade. Senhor, para esse que está, meu Deus, aflito, Senhor, que está distante da Tua presença, que ele possa retornar, Senhor, receber bênçãos da parte do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, hoje e sempre,
em nome de Jesus, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus.